DNA. O polimorfismo, ele é o que permite ao ser humano ser diferente do outro. Então, em outras palavras, é a variabilidade genética individual, tá? É o termo bonito para dizer uma coisa que a gente já vem falando há algum tempo, que nós somos seres únicos, certo? Então, isso que proporciona essa diversidade e, inclusive, algumas patologias específicas. Por exemplo, lá no final, tem falando que sobre diabetes mellitus e tem mostrando quais características genéticas predispõem alguém a ter diabetes. Então, prever algo antes é muito, muito, muito sensacional. O polimorfismo ele também é importante para uma medicina personalizada. Quando você conhece o perfil genético da pessoa, você pode saber quais são as suscetibilidades genéticas que ela tem para determinadas patologias. E dessa forma, você pode prevenir doenças, tanto primariamente quanto secundariamente. Além disso, permite uma seleção terapêutica adequada. Como assim, professora? É possível a gente escolher um medicamento para cada pessoa de acordo com o genoma. E, além disso, por fim, e não menos importante, identificar novos alvos terapêuticos. Conceitualmente, o polimorfismo do DNA, ele diz respeito a diferenças na sequência de bases sem consequências patológicas diretas. Que bases são essas? Bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina, guanina. Fernandinha, bloqueia só teu áudio. Obrigada. Certinho. Então, aquelas bases nitrogenadas pertencentes ao DNA podem sofrer alterações de posição sem necessariamente levar a uma patologia. Tanto que polimorfismos, eles em geral, têm uma frequência maior que 1%. Diferente das mutações, o polimorfismo, como eu disse, a suscetibilidade à doença é bem baixinha, enquanto na mutação, a suscetibilidade à doença ela é muito alta. Então, uma mutação simples e não tão prevalente leva a uma doença que pode ser muito severa. Aqui mostrando um quadro que tudo isso, todas essas alterações polimórficas, elas são e nos permitiram ter a sobrevivência ao longo dos anos, permitiu a evolução humana e permitiu a variabilidade interracial e de outros níveis também. Como isso acontece? Nós temos o nosso próprio genoma, que vai sofrendo pequenas alterações de bases ou mutações. Cada um vai ser exposto a uma pressão do ambiente diferente. Então, a gente já tem uma variabilidade antes. Quando entra em contato com o ambiente, começam a aparecer alelos, ou seja, características diferentes. É como se fosse um filtro, uma seleção que leva a variação interétnica. Um exemplo de polimorfismo, acetiladores lentos. Tem pessoas que têm, por exemplo, os caucasianos e asiáticos, têm o NAT2 como um acetilador lento, enquanto outros vão ter o NAT2 como acetilador rápido. Professora, qual a consequência disso? É muito importante porque a epigenética, que é a forma como o ambiente interfere no nosso DNA, ela ocorre por causa desses acetiladores. Outra aplicação muito importante diz respeito aos fármacos. Alguém, por exemplo, pode ter uma melhor resposta ao medicamento porque tem um gene que expressa proteínas que aceleram a degradação. Então, isso também pode levar a respostas em terapias, sejam elas farmacológicas ou não, diferentes nos indivíduos. Tudo certo até aqui? Coloquei no chat. Tudo certo? Alguma dúvida até agora? Fernanda, Alexia, Camila, João?
Perfeito, perfeito. Daqui a pouco eu pergunto novamente para as demais partes. Então, vejam bem, tem algumas características polimórficas. Eu gosto muito desse nome polimórfico. É tipo um negócio bem cubo mágico mesmo. São possibilidades. E dentro dessas características podem surgir o que a gente chama de microsatélites. Satélites é alguma coisa que fica realmente monitorando e que fica fora do corpo. Nesse caso aqui, não é artificial, né? É interno. E eles chamam-se microsatélites porque realmente são bem pequenos, ó, da ordem de menor que 10 ppb. Eles estão por todo o genoma, representam cerca de 2% dele. Eles estão tanto na parte do intron, do exon, quanto do intron, ó, não codificante, codificante. Eles são muito polimórficos, então muito, muito, muito variáveis. E olhem só, quem tiver com caderno, anota aqui, microsatélites, eles são instáveis. Isso significa que eles são muito mutáveis. Então, eles alteram de forma muito rapidamente. Para que eu uso analisar microsatélites? Eu uso para ver grau de parentesco, é uma questão muito mais voltada para a antropologia, como migrações humanas, a origem humana. Esses microsatélites são o que, professora? Eles são pequenos pedaços do DNA que têm repetição. Por exemplo, 4 bases de nucleotídeos que são iguais, tipo CA, CA, embaixo GT, GT. Nesse caso aqui tem uma parte todinha que ela é repetida. Ó. Isso aqui é um microsatélite que, por técnicas como PCR, nós conseguimos identificar. Geralmente eles surgem se tem erro no processo de replicação do DNA. Não esqueçam que todas essas eventuais mutações ou alterações polimórficas realmente acontecem quando o DNA vai se duplicar. E se alguma coisa interfere nessa duplicação, com certeza as consequências surgem. Além dos microsatélites, nós temos o polimorfismo de nucleotídeo único, que são os SNPs. Então, o segundo é SNPs. Qual a característica? Diferente dos microsatélites, que são bases de nucleotídeos iguais, aqui eles são polimorfismos onde há a substituição de um nucleotídeo. Ocorre em 80% a 90% da variabilidade do DNA, são menos variáveis do que os microsatélites e eles são mais estáveis, olha, eles têm menor taxa de mutação. Professora, por que ter menor taxa de mutação é legal para um desses marcadores? Porque assim a gente consegue detectar no genoma do indivíduo e isso pode nortear alguma característica única daquela pessoa. O terceiro diz respeito às variações no número de cópias, CNVS. Eles ocorrem quando tem duplicações e deleções de longos segmentos do DNA. Então, aqui já é bem uma extensão muito maior. Outros segmentos variáveis aqui embaixo, ó, constituídos por translocações e inversões de longos segmentos, eles vão ter em cerca de 15% do genoma. Então, assim, dos 3 que eu falei até agora, o mais prevalente incluem os que mudam apenas uma base de nucleotídeo. Mudar um longo segmento, que é esse caso, ou então repetir muitas bases, como é o caso dos microsatélites, realmente ficam em menor evidência. Quais são as consequências de ter um polimorfismo do DNA? Variabilidade genética, como eu disse. Essa variabilidade pode levar a diferentes raças, altura, cor dos olhos. Pode também levar algumas pessoas a terem suscetibilidade às infecções. Uma pessoa vive com infecção fúngica. Pode ser que o próprio DNA dela tenha uma suscetibilidade ao sistema imune ser mais fragilizado.
Outro ponto, suscetibilidade a doenças complexas, doenças crônicas, doenças neurodegenerativas. Aquilo que eu disse, ó, metabolismo de fármaco. Eu tomei um medicamento, fez efeito em mim, aí a Alexia diz, professora, Tayane, estava com tal coisa. Aí eu falo, já tive isso, menina. Pega aqui esse medicamento, tire aquela comigo. Aí a Alexia vai lá, toma, não faz nadinha com a Alexia. O que que aconteceu? Variabilidade genética. Ela pode metabolizar o fármaco de forma diferente e, por isso, leva a efeitos farmacológicos diferentes. Os alimentos valem a mesma coisa. Suscetibilidades a genotóxicos, então substâncias que são tóxicas ao genoma, vírus, por exemplo. E, além disso, além da variabilidade genética, nós podemos usar as alterações polimórficas como marcadores. E aí, nesse caso, eles são silenciosos, eles não vão mostrar nenhuma dessas características aqui ó, que são diferenciadas. Tudo certo até aqui? Perfeito. João, tá aí? Tudo certo? Perfeito. Eu recebi as atividades sobre polimorfismo e fenilcetonúria. Obrigada, Alex, João, Fernanda. Lembro de ter visto o nome de vocês. Aos demais que estão aqui, que possivelmente estão bem empenhados no negócio, mandem lá pra gente no Class, tá? Para registrar. Eu vou deixar em aberto para os demais também responderem. Vocês podem até repassar os colegas, tá? E eu vou tentar gravar essa aula depois que terminar a conversa com vocês para mandarem para os meninos, ok? Perfeito? Então, vejam bem. Os polimorfismos, eles podem ser funcionais e não funcionais. O que é um funcional, um não funcional? O não funcional é quando eu tenho um polimorfismo que a maior parte é da parte dos exons, que é a região não codificante, tá? Mais do que as regiões codificantes. E os funcionais, eles ocorrem em regiões codificantes, que são os introns. Então, existem regiões reguladoras, que são regiões promotoras, para levar a esses polimorfismos. Seja alterando a taxa de transcrição, que é quando pega o DNA e copia o RNA mensageiro, seja na estabilidade do RNA, no processamento desse RNA, na ligação a microRNAs. MicroRNAs, inclusive, são sequências menores de RNA que também são usadas. Uma época teve um boom assim, de pesquisa com microRNA. Aqui há as aplicações desses polimorfismos não funcionais, ou seja, a partir de exon, são úteis na medicina forense para a identificação de vítimas de catástrofes ao estudar o DNA, por exclusão de paternidade. Olha, isso aqui é massa, para fazer uma fotografia a partir de informações genéticas, então reconstrução da arte. Vamos ver esse negócio de dinossauro? Assim é uma aplicação. Na clínica, para transplantes medulares, no tratamento de leucemias, sabendo o perfil do doador, do doente, antes e após o transplante. Também é importante no aconselhamento genético, então, uma coisa que o médico faz, não é? Aconselhamento genético. Acho que viu o professor Carlos falando sobre ter dado uma aula sobre isso. Então, realmente é muito interessante como você faz isso. E tem muitas famílias hoje que procuram, né? Para ter um direcionamento e um norte sobre o seu bebê. Suscetibilidade a genotóxicos ambientais, por exemplo, substâncias como os pesticidas, eles são muito, muito tóxicos ao DNA, tá? Tanto que teve uma época que eles tiraram alguns agrotóxicos porque estavam levando a vários tipos de câncer, como tem demonstrado aqui, ó, mas também a Alzheimer, porque o pesticida, ele destrói o mosquito quando ele aumenta a acetilcolina, ele dá um choque de acetilcolina no cérebro do baby.
do mosquito. E aí estava fazendo isso no cérebro do humano. Isso não foi legal. Então, aqui eu estou mostrando que esse contato com esses produtos não necessariamente levou ao câncer, mas levou essas pessoas a terem uma suscetibilidade a possuir a doença, porque levou a alterações polimórficas. Aqui é aquele exemplo lá do começo, ó, falando que o NAT2 ele pode ser acetilador rápido ou lento, e se for rápido, ele vai ter uma eficácia diferente do que se ele for lento, e determinadas pessoas têm necessariamente esse acetilador lento. Aqui mostrando o tripé, meio ambiente, um ambiente sempre influenciando, né, no nosso genótipo, o nosso histórico monogênico, o histórico multifatorial, a nossa própria hereditariedade, tudo isso contribuindo com o desenvolvimento de doenças complexas. O diabetes mellitus tipo 2 é considerado uma doença complexa por ser uma doença crônica. Vocês sabem que é uma doença muito prevalente na sociedade. Em geral, a maior prevalência de diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, ela é um diabetes que geralmente dá em crianças e ela ocorre porque a criança não consegue mais produzir insulina, ela não produz a pessoa. O diabetes tipo 2 não, ela é adquirida com o tempo, o ambiente influencia, ou seja, o padrão alimentar, o estilo de vida, e em algum ponto ela pode virar resistente à insulina e até mesmo não produzir mais insulina. Aqui, ó, as características, requer insulina, não tem obesidade associada, e aí, ó, tem alguns genes que eu posso averiguar para ver a suscetibilidade de diabetes tipo 1, vejam bem. Então, aqui, ó, diabetes tipo 2, tem uma tendência familiar, tem a forma de tratamento, ó, os medicamentos, está geralmente associado com sobrepeso. O MOD é que a gente chama de uma classificação para diabetes quando ele é na adolescência, é raro, sem obesidade e uma tendência familiar. Então, assim, dependendo do tipo, nós temos uma heterogeneidade clínica, as causas são diferentes e as características genéticas também, tá? As aplicações, então, quando se fala de DMT2, em teste de suscetibilidade e não de diagnóstico. Então, não vou dizer você tem diabetes, eu estou dizendo você tem chances, então, por isso, previna, faça isso, aquilo outro. Todo mundo sabe que quem tem na família já tem uma suscetibilidade, mas e alguém que não tem ninguém na família, quiser saber, alguém na família próxima, né, de primeiro grau, e quiser saber, ele também pode fazer o rastreio. É importante para esclarecer os mecanismos que causam a doença, que a gente chama bonito, viu? Todo mundo aprendendo nomes bonitos. Etiopatogênicos, identificação de novos alvos terapêuticos e a seleção terapêutica. Aqui mostrando outra doença, a doença de Crohn, uma doença também de cunho metabólico, que diz respeito a uma doença inflamatória intestinal. Então, tem muitas afecções no intestino que hoje são associadas com doenças metabólicas como um todo. Basta alterar o intestino, a microflora bacteriana. Então, aqui tem alguns dos genes, ó, que são associados com a suscetibilidade à doença de Crohn. Essa aqui realmente é perfeita para identificar, ó. E isso é feito lá pelos aqueles alteradores de base de nucleotídeos únicos, que são os SNPs. Características da doença, ó, que podem ser evitadas com esse rastreio de suscetibilidade: perda de peso, hemorragias, diarreia, ulcerações, obstruções intestinais. Isso é severo. Dito isso, então, esse era o papo que eu tinha para hoje com vocês. Alguma dúvida, senhores? Eu vou colocar a minha cara bem aqui. Acho que não, isso é ótimo. Ler um pouquinho mais, eu vou botar um exercício para vocês, para ver se vocês ainda têm alguma dúvida, tá bem? Perfeito? Ok, João? Tô aqui. Onde é que eu tô? Tô ali. Eu tô sem óculos, meu Deus. Oi.
Ganhou a camisa da Mana. Perfeito. Eu fechei, foi meu áudio. Eu queria fechar a câmera, eu fechei o áudio. Certinho. Olhem, vocês têm alguma dúvida sobre o case? Como é que tá sendo isso? Como é que eu posso ajudar vocês? Eu vou. Fala aí, Érica. Perfeita, Alexia. Eu vou deixar um. Vou botar aqui. Eu vou deixar um fórum tira dúvidas de case. Eu tô conversando com um amigo que ele é muito bom de genética, tá? Muito bom, quando eu digo muito bom, é que ele trabalha muito, 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 muito tempo. Desde o terceiro período da faculdade, ele trabalha com genética. Ele é top. Ele chama Rossi Eric. E eu tô conversando com ele para quarta-feira que vem, ele vir falar com a gente meia hora, de 8h30 a 9h10, sobre PCRs. E ele vai falar de PCRs e falar da PCR com aplicação para identificação do coronavírus, tá? Então, ele aceitando, como eu mandei ontem, ele aceitando, eu vou fazer uma artezinha, eu vou mandar para vocês e aí eu espero todo mundo em peso, porque vai ser muito legal para vocês fazerem pergunta e tudo mais, perfeito? E na ocasião, vocês podem até fazer questionamentos a ele sobre as técnicas de PCR, que vai ser útil nas discussões da do case mais para frente, perfeito? Tudo certo, então? Ótimo. Então tá bom. Um super beijo para vocês e até quarta-feira. Beijo. Beijão. Tchau. Esse slide tá lá no Class. Beijo.